Crise no MDB aumenta às vésperas do lançamento oficial da chapa da terceira via para a presidência da República. Maicon Mendes. Como será formada a chapa da terceira via? Será mesmo que Simone Tebet, do MDB, vai ser a principal candidata à presidência da República? O apoio de 11 líderes estaduais da legenda para apoiar o ex-presidente Lula não foi nenhuma novidade nos bastidores. Baleia Rossi, presidente nacional do partido, garantiu que todos os 27 líderes vão apoiar Tebet na campanha presidencial. Mas garantia mesmo, ninguém deu a ela. Para Simone, que segue falando como candidata oficial, há uma antecipação de um cenário político com a polarização entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno. De acordo com interlocutores do MDB, Simone Tebet estaria abalada com a possibilidade de ser rifada e ter o seu nome retirado da chamada terceira via. Nos bastidores ainda corre o nome forte de Michel Temer. No próximo dia 27, o MDB lança oficialmente a chapa à presidência da República. Mas ninguém sabe como que vai ser, de onde vai acontecer e muito menos quem são os nomes. Baleia Rossi se encontrou com Michel Temer, tentou frear a investida do ex-presidente. E o ex-presidente Michel Temer recebeu caciques da sigla que apoiam Lula e querem adiar a convenção do MDB para rifar a senadora da República. Aliados voltaram a insuflar uma hipótese de uma eventual candidatura do ex-presidente Michel Temer ao Palácio do Planalto. O prestígio de Temer entre os empresários e parte da classe política é alto. Embora Temer negue oficialmente essa possibilidade de candidatura, assessores próximos citam sua experiência como também a capacidade de conciliação dele. E quando se fala em Michel Temer, todo mundo lembra do MDB, lembra daquela força que ele teve lá atrás, quando foi vice de Dilma Rousseff. Assessores do ex-presidente da República dizem que ele só toparia essa possibilidade de uma candidatura caso recebesse o apoio de outros nomes importantes do centro, como a própria Simone Tebet. Roberto Mota, parte da terceira via segue confusa. O MDB estaria dividido? Pois é, o Temer deve estar se divertindo, né? Especialmente depois dos ataques que ele sofreu dos petistas quando ele assumiu a presidência. Eu me lembro, muitos militantes petistas dizendo fora Temer, eu não votei no Temer. Esqueceram que votaram na chapa Dilma Temer, né? Agora, o MDB tradicionalmente tem priorizado as alianças regionais. Aí é que está o foco do MDB, não está na campanha presidencial em si. O MDB é composto por profissionais da política. Muitos deles já perceberam que nessa eleição vão ter dois palanques, Bolsonaro e Lula. Quem ficar de fora dessa polarização vai ter pouca chance de eleger deputado estadual, deputado federal. Por isso, o MDB está priorizando esse lado da política, né? Essa é uma estratégia que tem feito com que o MDB sempre esteja ali no centro do poder. É um pragmatismo eleitoral, vamos chamar assim, num país que é muito grande, né? E isso sempre permitiu que o MDB fizesse parte do governo federal, né? Tanto de um quanto do outro, independente de quem ganha as eleições. Então, eu acredito que essa deve ser a estratégia que o MDB vai continuar a manter. Ô, Chapa, interessante que eu vi isso daí já faz algum tempo de um cientista político dizendo que a única pessoa que poderia quebrar essa polarização é justamente um ex-presidente, o ex-presidente Michel Temer, porque ele pode agregar quem não gosta de um, quem não gosta de outro, quem vai votar em um porque não gosta do outro também. Eu acho difícil que ele se arrisque e saia nesse momento, tanto é que ele se livrou dos processos judiciais contra ele. Mas ele seria um nome interessante, ele poderia quebrar essa polarização nesse momento, vindo com uma surpresa ou não? Olha, Tiago, eu questiono essa afirmação do cientista político. A gente precisa lembrar, Temer fez um governo importante, foi um governo de transição, digamos assim, já que foi um governo mais curto e ele não havia sido a cabeça de chapa da eleição. Ele foi, de fato, eleito, como disse o Mota muito bem, eleito na chapa com Dilma, mas, obviamente, quem votou nessa chapa estava pensando ali em votar na indicada
do ex-presidente Lula, não necessariamente estavam pensando em Temer. E Temer fez esse governo, que foi um governo importante, arrumou a casa, deixou muita coisa preparada para o governo Jair Bolsonaro, ou para o governo que viesse, que veio a ser o de Bolsonaro, no ponto de vista da economia. Inclusive, negociações importantes, como a que permitiu a aprovação da reforma da Previdência. Mas, ao mesmo tempo, ele não foi nem um pouco popular e foi um governo que enfrentou algumas questões importantes, como a greve dos caminhoneiros, que jogou o país num verdadeiro caos. E ele terminou o governo com uma popularidade baixíssima, né? Uma das mais baixas já registrada na história do país. Então, é muito difícil imaginar que ele teria essa capacidade. Eu acho que essa discussão sobre polarização, já no primeiro turno, como se a campanha se resumisse a Lula ou Bolsonaro, empobrece o debate político. Eu acho que é preciso dar atenção ao que tem os outros candidatos a oferecer, a propor. Esse debate é importante, inclusive, para que esses dois favoritos, digamos, nas pesquisas, possam dar respostas a esses questionamentos.